Dando continuidade aos estudos da obra do Jung, hoje vamos falar sobre ânimos. Antes da gente entrar de maneira mais específica no conceito de ânimos, é sempre importante lembrar que aqui embaixo na descrição do vídeo a gente tem a bibliografia, caso você queira consultar e caso você queira se aprofundar um pouco mais. E a gente também tem outros vídeos onde a gente fala não só sobre o ânimos, mas também sobre ânima. A gente tem um vídeo específico sobre ânima e um que a gente dá conceitos mais gerais sobre os dois. E aí, relembrando um pouquinho o que significa ânimos, pelo menos de maneira superficial, o ânimos é a contraparte do nosso ego, da nossa consciência. E mais do que isso, ele é uma contraparte masculina. Ele é uma contraparte yang, para quem gosta de uma nomenclatura um pouco mais oriental. Ele é tudo aquilo que está relacionado à ação, à produção, à movimentação. Então, sempre que a minha consciência, mais uma vez de maneira inicial, se manifesta de maneira feminina, de maneira yin, eu tenho uma contraparte masculina que faz a ponte entre o meu inconsciente e o meu consciente. É muito importante notarmos que o João utilizou sempre que eu ajo, né, que a minha consciência age de forma feminina, né? Porque muitas vezes a gente acaba caindo no erro, né, e isso é muito comum, de achar que o ânimos ele é a contraparte da psique de uma mulher, né? E somente uma mulher tem essa contraparte masculina. Afinal de contas, por ser uma mulher, ela vai ter sempre a consciência, né, feminina. E não, isso não é verdade, né? Nós somos seres integrais. Jung sabia disso. Até porque o ponto-chave da psicologia dele é buscar a individuação. Sim. É que você se perceba como ser integral, de fato, e não como ser separado que você se manifesta. Né? Exatamente. Então, nessa busca, né, como o Paulo acabou de falar, da individuação, Jung entendia que existia essa, vamos dizer assim, esse conflito, vamos colocar, porque se apresenta de uma maneira inicial como um conflito, entre o consciente e o inconsciente, ou seja, entre uma parte masculina e uma parte feminina. Retomando o raciocínio, nós homens, né, nós de corpo masculino, também manifestamos uma psique feminina, ou seja, nós também, em momentos do nosso dia a dia, estamos manifestando características femininas. Nesses momentos, teremos como contrapartida o nosso ânimos atuando, né? E como que esses dois atuam? Eu brinquei, né? Normalmente de uma forma atritiva no início, né? Porque, de fato, no início, né, para uma pessoa menos acostumada a perceber essas coisas, uma pessoa que não se conhece tanto, que não presta tanta atenção em si mesma, ela vai tender a agir de forma desarmônica nessa relação. Porque, imaginem, você está, homem ou mulher, manifestando-se de uma forma feminina, né? Você está se comportando de uma forma menos expansiva. E o seu ânimos, né, ou seja, a sua contraparte inconsciente, quer se manifestar. Por que ela quer se manifestar? Porque faz parte da natureza dela. O nosso inconsciente, ele quer se tornar consciente, ele quer atuar também. E ele vai querer se manifestar. Só que como você não percebe essa vontade do seu inconsciente masculino de se manifestar, você tende a gerar atritos. E esse inconsciente masculino, ele vai se manifestar, você querendo ou não, só que de uma forma mais abrupta, porque ele não vai encontrar espaço para fazer isso de forma harmônica. Então é como você imaginar, né, que um rio fluindo e você coloca uma represa. Quando essa represa falhar por algum momento, rachar ou romper, a força da água vai ser muito grande. Por quê? Porque antes ela estava bloqueada. Então, muitas vezes a gente bloqueia esse nosso inconsciente masculino em momentos da nossa vida onde a gente se coloca de uma forma muito... nos permitimos ser muito reprimidos, nos permitimos ser muito passivos. E esse nosso ânimo, ele vai vir rompendo tudo isso e normalmente ele vai vir de uma forma não muito harmônica. Ele vai vir porque ele precisa vir, ele é necessário, né? Talvez a colocação dele seja muito importante naquele momento, mas não significa que ele vai ser colocado da melhor forma. Ele pode vir de um rompante de raiva, ele pode vir num momento onde você acaba sendo muito abrupto, onde você acaba sendo intransigente, onde você acaba manifestando essas potencialidades que são masculinas, só que de uma forma não muito bem aspectada. Para entender isso, dentro do exemplo que o Patrick deu da represa, quando um rio é represado, ele começa a acumular sedimentos. Então, quando você libera esse rio, além da pressão, ele vai jogar todos esses sedimentos. Se você não presta atenção na sua vida, se você não presta atenção nos seus atos,
nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, em tudo aquilo que você faz, você vai ter comportamentos que as pessoas vão falar para você e você fala, não, isso eu não fiz. Aí você do nada, pá, dá um fora em alguém, dá uns 3 tapas em alguém assim, e a pessoa, nossa, a ferradura tá afiada, né? Você, o quê? Eu fui super tranquilo, não falei nada demais. Não, falou. Mas como você não está prestando atenção no que você faz de fato, quando o seu ânimo vem de maneira agressiva e com as 4 ferraduras no peito de alguém, você não percebe, porque você ainda está desassociado dele. Você vai ter determinados comportamentos que não são comportamentos harmônicos. Você não conseguiu trazer o seu ânimo aqui para frente, para a sua consciência também, e fazer com que os dois andem de mãos dadas, realizando um casamento alquímico, buscando uma individuação, buscando se tornar um ser uno de fato. Você age de maneira separada. Pegar um exemplo clássico que acontece por aí, infelizmente. As pessoas reprimem muitas coisas, como o Patrick comentou. Então, quando você vai conversar com alguém e alguém apresenta um ponto de vista diferente do seu, ou até mesmo um ponto de vista que é igual ao seu, mas expresso de uma maneira diferente, você se torna uma pessoa extremamente agressiva. Você toma aquilo como se fosse pessoal. Aí o seu ânimo vem e quer destruir aquele argumento, quer destruir aquela pessoa, quer fazer aquilo deixar de existir. E aí você fala, não, é apenas reagir de uma maneira normal. O outro aqui tem um problema. Não, o problema é seu. Tudo bem, o outro também pode ter um problema. Mas o problema do outro não é o seu problema, entendeu? Que é um ponto interessante da gente entender dentro dessa questão de conversa, do diálogo em si, do diálogos, né, dos dois logos conversando para buscar uma outra coisa. Não é porque o outro erra que você não erra também. Não é porque o outro acerta que você não acerta também. É você saber perceber todas essas nuances dentro de uma determinada relação. Então, a outra pessoa estava errada. Você veio e agiu de maneira agressiva. Isso não significa que você está certo porque a outra pessoa estava errada. E você pode fazer qualquer coisa. Você tem que buscar fazer o certo sempre. Conhecer esse seu lado masculino, conhecer essa sua contraparte masculina, a buscar harmonizá-la e exercê-la no cotidiano de maneira harmônica, faz com que você evite fazer esse tipo de comportamento agressivo para destruir o outro. É importante, muitas das vezes, traçar uma linha. E a gente vai ver na nossa vida que existem pessoas que falam, nossa, você mudou. Aí você fala, deixei de ser permissivo. Né? E a pessoa, nossa, você está diferente. Sim. Vai falar, olha o ânimo aí agressivo. Mas no final das contas, né, esse comportamento, deixei de ser permissivo, é o ânimo agressivo. Mas o fato de você ter deixado de ser permissivo é o seu ânimo agindo de maneira harmônica. Você aprendeu a dizer não. Às vezes você precisa elevar o tom de voz para a pessoa escutar, mas não significa que o seu elevar o tom de voz seja algo para ferir a outra pessoa, mas apenas para se fazer ouvir. Se existe uma multidão e você quer conversar com alguém, você tem que falar mais alto. Se aquela pessoa está numa multidão de coisas dentro dela, você precisa falar mais alto, mas não perder o controle. Elevar o tom de voz não significa que você tem que sair tremendo depois, ficar rouco, você ficar mal, ficar nervoso. Você apenas elevou o tom de voz e abaixou o tom de voz. Como um professor faz ao projetar a voz, como um cantor ou uma cantora faz, um ator ou uma atriz, eles projetam a voz e depois se acalmam. Porque aquilo é o controle que ele tem de algo que está dentro dele. E aí, resumidamente, é importante que a gente identifique na nossa vida esses momentos onde a gente precisa falar, onde a gente precisa colocar para fora, onde a gente precisa se expressar de fato, e os momentos onde a gente precisa aprender a ouvir, aprender a silenciar, aprender a se acalmar um pouco para entender o que está acontecendo naquele momento e para receber as coisas ali. É claro que isso é muito difícil, a gente precisa treinar a cada dia. E a gente pode começar fazendo isso com a nossa família mesmo, até porque muitos dos nossos conflitos vêm desse contexto e muitas das relações onde o nosso ânimo não se manifesta de maneira mais adequada está presente justamente ali. Então é uma ótima forma da gente começar a treinar, mas tem outras maneiras também. A gente pode fazer isso através de grupos de estudo, através de lugares, de ambientes onde a gente faz, como por exemplo aqui no Pedra. E aí, caso você queira conhecer um pouco mais esse projeto e ajudar a gente também, você pode em catarse.me/pedra de FA
para saber como você pode contribuir e participar. E além disso, assistir mais os nossos vídeos, aproveitar e deixar o seu like. Eu sempre confundo deixar o seu sininho e marcar o seu like. Deixar o seu sininho. E aproveitar e deixar o seu like aqui e marcar o sininho também para você sempre receber as nossas notificações. E se inscrever caso não seja inscrito também, né? Isso ajuda muito a gente e talvez ajude você também nesse processo. Sim. Existem outras formas também que o ânimos acaba se manifestando dentro de uma busca nossa. Quando a gente não está quando a gente não está harmonizado com o nosso inconsciente, a gente também tende a projetar coisas nos outros. Porque no final das contas a gente quer buscar algo que está dentro de nós, mas a gente vai projetar nos outros. Muitas das vezes a gente vai se sentir frágil, a gente vai se sentir débil, não no sentido da energia, isso não é característica da energia feminina, isso é estar mal aspectado na característica masculina. Você se sente frágil, você se sente débil, você se sente impotente. É aquilo que dentro do Freud, embora o Jung tenha bebido, ele não está falando sobre isso, mas a sensação de castração, né, de diminuir o seu poder. O que você faz? Você procura isso, mas você não tem isso dentro de você. Então você projeta em outras pessoas aquilo que você acredita que seja a ideia de poder. Então você vai buscar alguém que te guie no meio da manada. Você vai buscar alguém que seja extremamente forte, né, que tenha essa ideia de poder. Alguém que tenha muito dinheiro, que tenha outras ideias de poder. Porque você está buscando isso dentro de você. Mas como você ainda não consegue exercer esse tipo de coisa, você visualiza no outro. E você não percebe que o outro é mais do que isso. Porque ele passa apenas a atender uma única necessidade sua. Tudo bem, você está treinando para ser bodybuilding, é interessante você treinar com alguém que seja muito... tem um corpo físico muito avantajado. Mas você está entendendo, essa pessoa aqui, eu estou treinando para buscar isso. Mas ela é mais do que isso e a minha vida é mais do que isso. A minha vida tem outros aspectos aqui também que eu também devo alimentar. A gente inclusive tem um vídeo chamado Dieta da Alma que fala um pouco dessa percepção dessas nossas múltiplas facetas e como a gente deve alimentar essas nossas múltiplas facetas. Mas é curioso que a gente não preste atenção nessas coisas. Então a gente limita alguém a uma determinada característica que a gente busca. Muitas das vezes você vai falar assim, não, eu me sinto frágil fisicamente. Aí você vê alguém que malha, alguém que é forte, você fala, essa pessoa deve ser burra. Né? Você começa a atacar aquela pessoa porque ela demonstra ter uma característica que você gostaria de ter, mesmo que você não assuma isso. E aí você fica com uma invejinha daquela pessoa e você passa a agredi-la. Falando, não, mas ela deve ser burra, essa pessoa deve ser que nem uma porta, não fala nada com nada. Quantos idiomas ela fala? Nenhum idioma ela fala. Né? Aí você começa a querer diminuir aquela pessoa, não pela pessoa em si, mas porque algo em você demanda alguma coisa que você não está prestando atenção. Então é interessante, talvez aquela pessoa realmente ela não seja muito inteligente, não fale nenhum idioma, não tem uma série de coisas. Mas isso não afasta o seu comportamento de estar errado. É interessante a gente olhar por que a gente está projetando essas coisas nos outros. Tudo bem, você pode constatar que aquela pessoa é daquele jeito, mas por que você fica com uma certa agressividade quando você fala daquilo? Isso é o seu ânimos, mal aspectado, querendo destruir aquela pessoa. Porque, na verdade, ele quer que você destrua as suas barreiras internas para você alcançar aquele ponto. E aí vai ele trazer esse ânimo de maneira harmonizada aqui. Você fala, não, olha só, eu cuido da minha saúde. Eu não quero ser bodybuilder, mas para mim desse jeito tá bom, tá de bom. Pô, se você acha que isso é importante para você, pô, legal, segue sua vida, busca isso. Para mim existem outras coisas. Eu também acho legal esses outros pontos aqui. Eu gosto de ler, eu gosto de contemplar a natureza, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de fazer outras coisas também. Ou seja, você se harmonizou, trouxe o seu ânimos já harmonizado e você está convivendo com a natureza. Se essa outra pessoa fala, não, você é um tolo, você tem que malhar, malhe enquanto eles dormem, né? É way, né? This is the way, né? Aí você fala, não, desculpa, isso é bom para você, isso não é bom para mim. Ou seja, estabeleceu um limite. Você não deixou que aquilo entrasse em você, você fez aquela defesa da energia masculina, que é estabelecer o limite. Então, e a sua energia feminina fica tranquila, ainda refletindo sobre a forma com que você está agindo no mundo. Bem,
Como vocês podem ter percebido, é um tema extremamente complexo. A gente realmente recomenda que vocês leiam a bibliografia de referência. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!